É isso aí, torcida do Vascão. Bora para as últimas notícias e informações do Vasco com o Globo Esporte de hoje, 16/12. Vascão, pessoal, que já se prepara aí para a grande final da Copa do Brasil, que será amanhã contra o Corinthians em Itaquera. Então, torcedor vascaíno, já senta o dedo no like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário também, que isso é muito importante, ajuda muito na distribuição do conteúdo, porque você que está na expectativa, torcedor, por uma vitória do Vascão, então vamos para cima. Pessoal, vamos com as últimas informações do Vasco. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Brasil, que acontece amanhã, o primeiro jogo, Vasco enfrentando o Corinthians em São Paulo. A Globo vai transmitir depois de 3 graças. Duda Dal Ponte já está aqui posicionada para trazer as últimas do Vasco pra gente. Oi, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesse momento, os jogadores do Vasco estão lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, eles vão partir para o aeroporto para ir para São Paulo. Hoje pela manhã teve o treino, o último antes dessa final, e o técnico Fernando Diniz falou no domingo sobre a importância de se preparar para esse jogo, mas também de descansar, porque o Vasco vem de uma sequência desgastante de jogos. Sobre a escalação, a lista de relacionados vai sair daqui a pouquinho, tá? Mas o time não deve ter mudanças em relação a semifinal contra o Fluminense. O lateral Lucas Piton continua no departamento médico, uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, e aí, por isso, o Puma Rodrigues, que é lateral direito, deve continuar improvisado na lateral esquerda, como ele vem fazendo durante toda a temporada. Escobar. Nem um cabelo na boca é capaz de atrapalhar Duda Dal Ponte. Pode tirar o cabelo enquanto eu te faço essa pergunta aí, Duda? Por isso que eu não tenho cabelo. A torcida tá louca para levantar uma taça, né, Duda? Porque faz tempo já, né? Faz tempo, Escobar. A última vez que levantou uma taça foi no Campeonato Carioca de 2016. E se a gente pensar em uma taça nacional, faz ainda mais, 14 anos. Porque a última vez que levantou foi exatamente a da Copa do Brasil em 2011, quando venceu o Coritiba. Essa é a terceira final de Copa do Brasil do Vasco. Em 2006 perdeu para o Flamengo, em 2011 venceu o Coritiba e agora vai enfrentar o Corinthians. E tem confrontos emblemáticos com o Corinthians, né? Talvez o mais emblemático seja no Mundial de Clubes de 2000, quando o Corinthians passou nos pênaltis, um elenco estrelado do Vasco, com Romário, Edmundo, e o último confronto mata-mata aí dos times, Libertadores de 2012, quando o Corinthians também passou. Então, o retrospecto é mais pro Corinthians, mas o torcedor vascaíno não quer saber e amanhã vai estar lá em Itaquera, 2.500 vascaínos estarão lá, Escobar. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Sempre um prazer, Duda, ter você é o goleirão Léo Jardim, pegador de pênalti, xodó da torcida. Dale Vasco! Vascaínos da barreira do Maracanã, do Brasil, soltem a voz. Casaca, 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 a turma é boa, depende da casaca. Razão de todos os gritos, objeto de tanto desejo. A Copa do Brasil é o único presente de Natal possível para eles. A caixa é elegante, reforçada, adequada ao peso de uma conquista que vai render ao campeão aproximadamente 100 milhões de reais, somando as premiações de todas as fases da competição. O troféu tem mais de 12 quilos de aço cromado, 72 centímetros de altura, 61 de largura. Vai ficar na sede da CBF no Rio de Janeiro até o segundo jogo da final entre Vasco e Corinthians, no domingo, quando parte para o Maracanã. Se as preces deles derem certo, para as mãos de algum herói vascaíno. Com certeza Léo Jardim. Léo Jardim, e não vai precisar pegar pênalti, com certeza não vai precisar pegar pênalti, porque a gente vai ganhar esse jogo aí, vai ser um título mais tranquilo. Com 6 pênaltis defendidos diante de 3 times diferentes, não é exagero dizer que o Vasco está na final da Copa do Brasil por causa desse paulista de Ribeirão Preto. 30 anos, Leonardo César Jardim. O Léo Jardim para mim já é ídolo, salvou o Vasco várias vezes, 2023, ano passado, esse ano a gente tá na final da Copa do Brasil por conta dele. Para levantar essa taça, as mãos do Léo Jardim ainda vão ter muito trabalho nos 2 jogos da final contra o Corinthians. Por sinal, esse é um troféu que o Vasco não tem, apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil em 2011. O antigo, levantado pelo Felipe, pelo Fernando Praz, lá no Couto Pereira, em Curitiba, na final contra o Coxa, era menor, mais discreto. Ele foi aposentado no ano seguinte e o troféu atual entrou em cena em 2013.
14 anos após o primeiro título da Copa do Brasil, o Vasco e os vascaínos nunca estiveram tão perto do bi. Agora a gente está muito confiante para a gente quebrar esse tabu aí e voltar a ser o gigante da colina, ganhando tudo como a gente é conhecido, né? O Vasco eliminou. As informações aqui para ajudar a gente nesse debate. Bem-vindo ao Redação, Duda. Oi, Barreto, muito obrigada. Bom dia para você, para o Serginho, para o Tim, para o Vini, para todos que nos acompanham aqui no Redação. Bom, hoje o Vasco está treinando lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Nesse momento, os jogadores estão por lá treinando, vão ficar lá, aí vão almoçar meio-dia e aí por volta de 2 da tarde eles vão sair do centro de treinamento e vão para o aeroporto para partir para São Paulo. Sobre a escalação, não deve ter muitas mudanças em relação à semifinal contra o Fluminense. A gente vai ter que esperar terminar o treino para ter essa confirmação, a gente vai ter a lista de relacionados também, mas não deve ter nenhuma mudança, porque o Lucas Piton segue no departamento médico, já está fazendo algumas atividades, mas ainda indoor, não foi a campo, ele está com uma lesão ligamentar desde a partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, então ali pela esquerda deve ficar o Lucas Piton, o Puma Rodrigues mesmo, né, que é lateral direito, mas vem sendo usado na esquerda, porque o Piton ficou lesionado algumas vezes nessa temporada, então o Puma Rodrigues deve fazer ali a função pela esquerda. No meio de campo também, sem mudanças, Thiago Mendes vem também jogando com o Barros e Coutinho, e lá na frente um trio de ataque que o Fernando Diniz achou durante essa temporada, Ryan, Andrés Gomes e também o Nuno Moreira. Agora, falando um pouco sobre programação, né, como eu falei, o Vasco, ele viaja hoje, faz o jogo lá em São Paulo amanhã, dorme em São Paulo e aí volta na quinta-feira para se preparar para a partida de domingo. Depois do jogo contra o Fluminense no domingo, o técnico Fernando Diniz falou sobre a importância de se preparar para essa final, mas também de descansar, porque o Vasco vem numa sequência de jogos, vem com um time titular muito estabelecido, então os mesmos jogadores vêm jogando. Vocês estavam falando de desgaste físico do Corinthians, também há um desgaste físico no Vasco, então por isso a importância de descansar, né? Ontem o Vasco fez um treino um pouco mais regenerativo para aqueles que jogaram no domingo, como é de costume, e aí hoje mesmo estão fazendo aquele último treino que é técnico, que é tático, para se preparar e pensar no Corinthians amanhã em Itaquera. Bom, 2.500 vascaínos estarão lá em Itaquera para apoiar o time. Os ingressos, a abertura dos ingressos, né, foi feita agora às 10 da manhã, então daqui a pouquinho a gente já deve ter aquela notícia de ingressos esgotados, como é de costume, e aí depois a segunda partida é no Maracanã, como vocês estavam falando, no domingo, e vai ser no Maracanã porque os jogadores, quase em unanimidade, junto com diretoria e comissão, escolheram que seria melhor assim, porque eles estabeleceram uma conexão com a torcida no Maracanã nos 2 jogos da semifinal contra o Fluminense, né? A vitória no primeiro jogo, a derrota no segundo jogo, mas vitória nos pênaltis com o Léo Jardim brilhando. Falando um pouquinho sobre essa final, o Vasco volta a uma final depois de 14 anos. Em 2011 estava na final da Copa do Brasil, venceu o Coritiba e aí depois de 14 anos volta a uma final nacional, tendo chance de vencer, de conquistar uma vaga na Libertadores de 2026 e de melhorar o caixa, né? Depois de 2011, aquela final que o Vasco venceu contra o Coritiba, o Vasco só teve 2 títulos e foram 2 estaduais, de 2015 e de 2016. Então faz 9 anos que o Vasco não levanta uma taça, a torcida está sedenta, quer muito essa taça da Copa do Brasil, e é contra um Corinthians que os 2 times têm muita história, né? Nas redes sociais, assim que foi definida a final entre Vasco e Corinthians, o pessoal começou a relembrar aquele Vasco e Corinthians de 2000, do Mundial de Clubes, quando o Vasco perdeu para o Corinthians nos pênaltis, 2 times muito consagrados, cheios de estrelas, Romário, Edmundo, pelo lado do Vasco. Então começaram a relembrar aquilo. Claro que os vascaínos querem uma história diferente, mas estão muito empolgados com essa final, muito pelo que o Vasco vem fazendo e fez nas 2 semifinais contra o Fluminense. O Vasco foi muito elogiado pelo Fernando Diniz, pela postura que teve contra o Fluminense, e ele quer que o time siga assim para levantar uma taça depois de 9 anos. Trabalho do Diniz que chegou a ser contestado durante o meio da temporada, no Campeonato Brasileiro, depois de conseguir 4 vitórias seguidas, engatou uma sequência de derrotas, mas Copa do Brasil é mata-mata, é diferente, o time mudou de postura, chegou à final e agora tem chance de título, depois de 14 anos de vencer a Copa do Brasil pela primeira e última vez, né, Barreto? Volto com vocês aí para a discussão sobre esse jogo importante amanhã em Itaquera. Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês
as últimas informações do Vascão. Pessoal, o Vasco que está na final da Copa do Brasil. Vamos aqui com o Mundo Ed, canal do Edmundo, deixando os créditos, pessoal, ao canal do Edmundo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. As pessoas criticam. Dizendo que as últimas 3 classificações, né, contra o Operário, Botafogo e Fluminense, foram adquiridas nos pênaltis, mas isso tem muito da capacidade dos atletas de linha em converterem as penalidades máximas e do goleiro, né, ser capaz de fazer as defesas e a partir daí o Vasco consegue as suas classificações. Faz parte, né? Antigamente tinha prorrogações, gol de ouro, tinha outras formas de se decidir. Como hoje existem muitos campeonatos, o calendário é muito extenso. O Nuno, por exemplo, não teve férias, né? Porque veio em janeiro da Europa. Ele vai completar aí nesses 2 jogos, acho que 70 ou 72 jogos. É muita coisa para um atleta dentro de uma só temporada. Então, por isso, acaba o jogo, já vai direto para a penalidade máxima. E aí você precisa ter eficiência para converter as penalidades e ter a eficiência para defender também, né? E as defesas do Léo Jardim têm sido muito importantes. Tem sido de fundamental importância para que o Vasco consiga os seus objetivos, né? O objetivo número 1 foi alcançado, porque ninguém é campeão se não chega a uma final. Então, o primeiro objetivo foi alcançado. Agora é importante se concentrar, trabalhar bastante para conquistar o objetivo final, o mais importante deles, que é a vitória, que é o título, né? Sempre se algum time disser que é diferente, não é. Vai ficar uma frustração muito grande para aquele que perder, né? Coincidentemente, são 2 times de meio de tabela, 2 times que têm pouca possibilidade de fazer as contratações que Palmeiras e Flamengo fazem, né? Então são times que se agarram, né, nesse tipo de competição, né, em competições de mata-mata, para poder, né, chegar à Libertadores, ganhar um título de expressão, fora o dinheiro envolvido nessa história toda. A premiação é gigantesca, né? São mais de 100 milhões, 70 e poucos milhões para o campeão, 30 e poucos milhões para o vice-campeão. E, claro, né, o fato de levar o seu torcedor ao êxtase maior que é a conquista de um título. Eu acho que o Vasco está preparado para isso, acho que passou aquele período ali, embora o número de derrotas do técnico Fernando Diniz é maior do que o número de vitórias, né? São 17 derrotas com 13 vitórias, né? E deixando assim deixava até ali, pelo menos no Campeonato Brasileiro, naqueles 8 últimos jogos em que o Vasco perdeu 7, deixou uma impressão ruim. Mas o Vasco jogou com muita vontade, com muita disposição, especialmente no segundo tempo do jogo da última quinta-feira. E ontem jogou, eu diria, de forma impecável o jogo inteiro. Um amigo hoje me chamou a atenção de que o Felipe Coutinho
estivesse cansado, e aí por isso o Vasco diminuiu o seu ritmo. Mas o Fernando Diniz, entendendo que a experiência dele na hora das penalidades seria importante, o manteve em campo e acabou que ele cobrou a penalidade, cobrou muito bem, e com isso o Vasco deu um passo importantíssimo para essa classificação. Eu falei um pouco da temporada, que é muito, muito desgastante, né? E é mesmo muito, muito desgastante, e o cansaço é natural que bata. Mas tem momentos na vida, né? E esse é o momento que a gente tem que superar tudo, né? Principalmente o cansaço. O Vasco ganhar essa Copa do Brasil será, assim, fantástico, fantástico, fantástico. Eu vejo os atletas que conquistaram a Copa do Brasil de 2011, que é o último grande título de expressão do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, todos eles gozam de muito prestígio com o torcedor, graças àquela conquista, né? No ano seguinte, em 2012, chegou a um vice-campeonato brasileiro, e aí, a partir daí, o Vasco se desmontou, né? Alguns atletas saíram, muitos atletas saíram, quase todos, e a partir daí o Vasco não conseguiu mais ter times que fizessem a gente acreditar que esses times pudessem chegar aos títulos. Agora, é o Vasco, cara. O Vasco tem uma camisa, tem uma história, tem uma tradição, né? E eu tenho certeza absoluta que isso vai ser muito importante nessa decisão. Essa decisão, ela vai ser jogada em 2 etapas, né? Do outro lado também tem um ótimo time, muito bem treinado pelo Dorival Júnior, tem o craque lá, o holandês, né? Que cresce aí nesses jogos importantes. Tem a torcida, né, do Corinthians, que empurra, que incentiva o tempo todo. Então, o jogo de ida lá é de fundamental importância os jogadores estarem atentos, ligados, sabe? Acreditando do primeiro ao último minuto que aquele é o jogo da vida, para que o Vasco saia com um resultado. É um jogo de 180 minutos, os primeiros 90, isso não é nenhuma novidade para ninguém, eu sei, mas os primeiros 90 minutos jogados lá na Neoquímica Arena, e o segundo jogo aqui, ele é muito de... Se alguém criar uma vantagem, se não tiver nenhuma vantagem, o jogo lá terminou 0-0, 1-1, ninguém tem vantagem, aí eu acho que o Vasco, diante da sua torcida, passa a ser favorito à conquista. É isso aí, torcida do Vascão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, Corinthians e Vasco, árbitro da primeira final da Copa do Brasil é definido pela CBF, Rafael Rodrigo Klein. Vai apitar a partida desta quarta-feira na Neoquímica Arena. A CBF definiu nesta segunda-feira o árbitro da primeira final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Rafael Rodrigo Klein vai apitar o duelo desta quarta às 21h30 na Neoquímica Arena. Em audiência pública realizada nesta segunda-feira, a CBF informou que Rafael Rodrigo Klein foi escolhido para a decisão por conta da sua qualificação, condicionamento físico e desempenho. Natural de Porto Alegre, Klein tem 35 anos e faz parte do quadro de árbitros da FIFA. A segunda partida da final será domingo no Maracanã. Pessoal, árbitro definido para o jogo, né, desta primeira grande final entre Vasco e Corinthians. Cara, a decisão no Maracanã vai ser espetacular. Eu tenho certeza que a torcida do Vasco, certeza absoluta, na verdade, né,
que a torcida do Vasco vai dar show. Tem tudo pro Vasco ser campeão da Copa do Brasil. E torcedores, que semana, hein, torcedores vascaíno. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!